Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos que fazem parte da EBD, Campo Largo da Roseira. Estou passando para convocá-los para esse quarto trimestre do ano de 2022, onde estaremos iniciando no próximo domingo, dia 2 de outubro, mais um trimestre, para fechar o ano. E a lição que nós temos, a lição adultos, a lição bíblica, está falando da justiça divina. Eu estou com elas aqui em minha mão e estava dando uma olhada. Ela está muito bonita, muito linda, falando conosco. Eu já pude ver que Deus tem trabalhado na vida do comentarista, que é o pastor Ezequias Soares. Ele é o comentarista desta revista e desenvolveu temas importantíssimos para os nossos últimos dias, da igreja na face da terra. Ele desenvolveu uns temas aqui importantes, que por exemplo, aqui temos Ezequiel, ele está baseado no livro de Ezequiel. A primeira lição estará falando sobre o atalaia de Deus, E nós estamos orando, baseados nesta revista, para que Deus venha levantar atalaias nesses últimos dias, venha levantar atalaias, e tendo como exemplo o atalaia Ezequiel, do livro de Ezequiel. A lição 2 fala: o fim vem, Deus levantou o profeta Ezequiel para que anunciasse o fim. E aí nós entendemos que desde os dias de Ezequiel, Deus estava falando que o fim chegará. Um dia, todas as coisas terão fim, o fim virá. Temos a lição 3, por exemplo, aqui, que está falando as abominações no templo. Sabemos que muitas coisas hoje têm adentrado os templos sagrados, os púlpitos sagrados, muita heresia, muita idolatria. Então, nessas revistas estará sendo falado isso, A quarta lição vai falar aqui, quando se vai a glória de Deus. E tem uma palavra na Bíblia que diz, que fala assim: e acabou a glória de Deus. Nós não temos mais, irmãos, cultos avivados, como tínhamos no passado. Não somos recordistas, mas no passado Deus levantava a igreja em profecia, os irmãos falavam em línguas estranhas, Deus usava muitos irmãos. Hoje é muita mornidão na igreja, A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus vomita da boca essas pessoas que estão na mornidão. A Bíblia diz ali que tomara se fosse frio ou quente, Mas morno, Deus dá náuseas em Deus. Então, quando se acaba a glória de Deus, as coisas pendem para o outro lado. A quinta lição estará falando contra os falsos profetas. Será que existem, irmãos, falsos profetas ainda hoje? Nos dias de Ezequiel havia, nos dias de Jesus havia, nos dias do apóstolo Paulo havia falsos profetas, e hoje não é diferente. Também existem os falsos profetas. E também a lição 6 vai falar da justiça de Deus. Deus é justo e faz justiça sobre todos aqueles que fazem o mal, Deus é justiceiro, Deus faz justiça. Alguns dizem, mas Deus é amor. Lógico que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Se Deus nos ama, e porque Ele nos ama tanto, nós vamos continuar no pecado? De maneira alguma. Uma hora Deus faz justiça. Jesus nos ensinou
dizendo lá no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça. Essa sede e fome de justiça que Jesus falou é eu ter a minha sede, a minha fome, que Jesus faça, que Deus faça justiça e me perdoe os meus pecados, para que eu não venha cair na justiça de Deus e Deus acabar batendo o martelo para minha condenação. Meus irmãos, a lição 7 vai estar falando da responsabilidade individual de cada um. Sabemos que eu não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos, eu não posso salvar ninguém. A minha responsabilidade é individual com Deus. Eu não posso ficar preso a situações e perder a minha alma também. Eu tenho que me salvar e pregar para as pessoas que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Mas a minha responsabilidade é individual com o Senhor. A lição 8 fala do bom pastor e os pastores infiéis. Olha que tremendo isso. O bom pastor, quem é o bom pastor? Jesus, quando esteve por essa terra, ele falou o seguinte: há um só que é bom. Quem? Deus, o Pai. Jesus, quando ele fala isso, ele não compara nem ele como bom, mas atribui ao Pai como sendo bom. Mas a Bíblia diz também que Jesus é o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Como nosso bom pastor, nós devemos seguir os seus passos. Mas aqui o Ezequias Soares, ele está falando do bom pastor e os pastores infiéis. Que tem muitos pastores que são infiéis a Deus, não são fiéis ao Senhor seu Deus. Então esta lição, que é a lição do número 8, vai estar falando sobre isso. A lição do número 9 fala de Gog e Magog, um dia de juízo. Aqui nós sabemos que é uma profecia de Ezequiel, né, a respeito de algumas nações, como por exemplo a Rússia, a China. Então Deus está falando sobre essas nações. A Rússia como um país comunista, um país que não aceita o cristianismo de jeito nenhum. Muitos cristãos são mortos lá, mas a mídia não transmite isso. Temos a China, que é o maior país em população, né, do mundo. Também esse Gog e Magog fala sobre isso. A lição 10 está falando da restauração nacional e espiritual de Israel. Jesus, ele fala da figueira, nós sabemos bem disso, que quando a figueira estiver aí brotando seus ramos, começando a dar os seus frutos, saber que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E Israel, 1948, foi instituído nação novamente, foi instituído aí país, né, independente, e com contribuição de um homem brasileiro, né, chamado Oswaldo Aranha, que presidia a ONU naquela época, e ele que deu o voto para que Israel se tornasse novamente aí nação. Mas ainda essa videira, que é chamada Israel, ela não está por completa restaurada, né? Então vai chegar o dia que vai ser restaurado o reino espiritual. A lição 11 vai estar falando da visão do templo e o milênio. Então aí vemos também que Ezequiel teve visões do templo. E se nós estudar a história de Ezequiel, nós vamos ver já nos primeiros capítulos que Deus falava de Israel, da nação de Israel, do povo de Israel, da terra de Israel. Porque quando Ezequiel teve essas visões, ele estava lá no cativeiro na Babilônia. Todo Israel estava lá. E nos primeiros capítulos nós vemos que Deus mostrou para o povo de Israel, através do profeta Ezequiel, pediu para Ezequiel que tomasse um tijolo
e escrevesse ou desenhasse a cidade de Jerusalém naquele tijolo, para que o povo se lembrasse de Jerusalém. E nós temos hinos, salmos que foram cantados, entoados lá na Babilônia, né? Que os babilônios pediam para os hebreus, olha, cante um hino lá da sua terra, lá do seu templo para nós. Aí eles diziam, como poderemos cantar se estamos em escravidão? E penduravam as suas harpas nos salgueiros e esqueciam-se de Jerusalém. Aí Deus pede então para o profeta, né, relembrar Jerusalém para aquele povo. E olha, irmãos, nós também queremos ir para a Nova Jerusalém, que está preparada. Glória a Deus. A lição 12 estará falando imersos no Espírito nos últimos dias. Imersos, irmãos. Eu acredito, irmãos, que, como a Bíblia diz, né, que o amor de muitos se esfriará. Né? E nós vemos esse esfriamento nas igrejas muito grande. Mas chegará, eu acredito que Deus vai fazer um avivamento. Chegará o dia que Deus vai avivar a sua igreja. Né? E nós vamos ser mergulhados no Espírito de Deus, e grande glória vai descer do céu sobre as nossas vidas, e muitas almas serão salvas, libertas do cativeiro do inimigo. A lição 13 fala, o Senhor está ali, glória a Deus. O Senhor está ali, está aqui, está em todos os lugares. Meu querido, isso é um pouquinho da lição que nós vamos estudar neste trimestre, neste final de ano, que são 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Nós estaremos estudando essa lição, a justiça de Deus. E temos certeza que Deus vai fazer grande obra através desses ensinamentos. E se você deseja estar conosco, ali na igreja do Campo Largo da Roseira, na rua Antônio Singer, 4595, ali está a nossa igreja ali. Todos os domingos nós temos a nossa escola bíblica dominical, tem sala para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Nós temos tudo isso ali para ensinar a você a palavra de Deus. Então venha participar conosco e Deus vai fazer grande obra na sua vida. Glória a Deus. Todos os domingos, 9 horas da manhã, 10h30 da manhã já estamos encerrando, porque todos também têm compromisso com o seu domingo, o almoço em família. E é isso, meus irmãos. Vamos nos levantar, né? Como diz o profeta Ezequiel, que Deus o levantou, né? Levanta, profeta, levanta, homem de Deus. Vamos avante, vamos lutando. E nós, como mensageiros do Senhor, como os profetas de Deus, como o profeta Moisés, Deus disse para ele, diz para que este povo marche, para que este povo andem. Não deixe esse povo parado, Moisés. Fala para que eles marchem. E nós estamos aqui, irmãos, convidando. Vamos marchar, irmãos. A nova Jerusalém é logo ali. Já está chegando o grande dia. O fim vai vindo, todas as coisas, irmãos. E nós temos que estar preparados para subir para a glória. Queridos, Deus vos abençoe em nome de Jesus.